Ela chegou em silêncio, com olhos tímidos e passos leves. Mas ao tocar seu coração, o sheik milionário descobriu que aquela mulher escondia algo mais valioso que qualquer tesouro do deserto. Comente de onde você está assistindo essa história. O sol se punha sobre as águas cristalinas da Baía de Paraty, quando Karim Al-Fayed desceu de seu carro importado. O empresário de 38 anos, com seus quase 1,90 m de altura, terno impecável e olhos escuros penetrantes, causou imediato impacto na pequena pousada colonial. Havia chegado ao Brasil há apenas 3 semanas para supervisionar pessoalmente a aquisição de uma refinaria em São Paulo. Mas o estresse dos negócios o levou a buscar refúgio no litoral. Senhor Al-Fayed, seja bem-vindo à pousada Maré Alta. Esperamos que sua estadia seja agradável, disse o gerente visivelmente nervoso diante da presença do bilionário árabe. Karim apenas acenou com a cabeça, seu olhar já vagando pelo ambiente rústico e charmoso, tão diferente dos hotéis de luxo a que estava acostumado. Havia escolhido aquele lugar justamente por sua discrição e autenticidade. Minha reserva inclui jantares privativos, correto? Perguntou, seu português fluente, porém marcado pelo sotaque. Sim, senhor. Temos um espaço exclusivo no deck, com vista para o mar. A senhorita Luísa será sua atendente pessoal durante sua estadia. Foi nesse momento que Karim a viu pela primeira vez. Luísa Mendes, 27 anos, cabelos castanhos ondulados caindo sobre os ombros, pele morena e olhos verdes que pareciam refletir o mar de Paraty. Ela usava o uniforme simples da pousada, mas havia uma elegância natural em seus gestos quando se aproximou. Boa noite, Sr. Al-Fayed. Posso mostrar suas acomodações? Perguntou ela com uma voz suave, porém firme. Durante o percurso até a suíte, Karim observou que, diferente de muitas mulheres que conhecera, Luísa não parecia intimidada por sua presença ou impressionada com seu status. Ela falava sobre a história do casarão colonial com conhecimento e paixão. Você parece saber muito sobre arquitetura colonial, comentou ele, interrompendo a explicação dela. Sou professora de história na rede pública. Trabalho aqui aos fins de semana e durante a alta temporada para complementar minha renda, respondeu ela com simplicidade, sem vergonha de sua condição. Aquela resposta surpreendeu Karim. Em seu círculo social, as pessoas constantemente escondiam suas origens humildes ou dificuldades financeiras. Naquela noite, durante o jantar no deck, a conversa fluiu com uma naturalidade inesperada. Luísa falava sobre seus alunos, os projetos sociais em que estava envolvida e seus sonhos de criar uma escola para crianças carentes. Karim, normalmente reservado sobre sua vida pessoal, se viu compartilhando histórias de sua infância no Oriente Médio. Meu pai começou como um simples comerciante de especiarias. Foi ele quem me ensinou que valor e preço são coisas distintas, revelou Karim, surpreendendo a si mesmo com a confidência. Parece que temos algo em comum, então, sorriu Luísa. Meu pai também sempre disse que riqueza não se mede pelo que você tem, mas pelo que você constrói. Ao final do jantar, quando Luísa se despediu, Karim permaneceu contemplando o mar, um copo de uísque na mão e a mente repleta de pensamentos contraditórios. Havia algo naquela mulher simples que o intrigava profundamente, algo que o fazia questionar todas as relações superficiais que havia cultivado até então. O que deveria ser apenas um fim de semana de descanso se transformou em uma semana inteira. Karim adiava seu retorno a São Paulo com desculpas de teleconferências e ajustes contratuais, quando, na verdade, só queria mais tempo para conhecer Luísa. Em cada conversa, descobria uma nova faceta daquela mulher tão diferente das que povoavam seu mundo de luxo e aparências. Na véspera de sua partida, Karim convidou Luísa para um passeio de barco pela costa de Paraty. Inicialmente ela hesitou, consciente da diferença social entre eles e das fofocas que já circulavam na pequena cidade. Não seria apropriado, Sr. Al-Fayed. Sou funcionária da pousada, respondeu, ajeitando nervosamente o uniforme. Por favor, me chame de Karim. E hoje você não é funcionária, é minha convidada. Além disso, pretendo discutir uma proposta de negócios com você. A menção a negócios quebrou a resistência de Luísa. Talvez ele quisesse contribuir para seu projeto educacional, pensou ela. O barco deslizava suavemente pelas águas calmas, enquanto o sol da tarde pintava o céu de laranja.
Karim observava Luísa, que contemplava as ilhas verdejantes com fascínio genuíno. Você conhece minha situação empresarial no Brasil? Perguntou ele finalmente. Apenas o que sai nos jornais. Sei que sua empresa está comprando uma refinaria e que há planos para investimentos em energias renováveis, respondeu ela, demonstrando estar bem informada. Exato. Mas tenho enfrentado barreiras burocráticas por ser estrangeiro. O processo seria muito mais simples se eu tivesse cidadania brasileira. Luísa franziu o senho, confusa com o rumo da conversa. E como posso ajudar com isso? Karim respirou fundo antes de continuar. Pela primeira vez em anos, sentia-se nervoso. Tenho uma proposta para você, Luísa. Uma proposta de casamento. O choque no rosto dela foi imediato. Casamento? Mas nós mal nos conhecemos. Isso é algum tipo de brincadeira? Estou falando sério. Seria inicialmente um acordo mutualmente benéfico. Você teria acesso a recursos para realizar seus projetos educacionais, poderia ajudar sua família e eu ganharia facilidades para conduzir meus negócios no Brasil. Luísa levantou-se bruscamente, quase desequilibrando-se com o movimento do barco. Seu rosto alternava entre indignação e descrença. Então é isso? Você quer comprar uma esposa brasileira? Acha que sou algum tipo de mercadoria? Sua voz tremia de raiva contida. Karim percebeu imediatamente seu erro. Não, não é isso. Eu não me expressei bem. Ele passou a mão pelos cabelos escuros, visivelmente desconfortável. Conheci muitas mulheres em minha vida, Luísa. Mulheres belas, ricas, influentes. Mas nunca conheci alguém como você. Alguém tão autêntica, tão dedicada aos seus princípios. E isso faz de mim uma boa candidata à esposa de conveniência? Rebateu ela com ironia. Faz de você alguém com quem eu gostaria de construir algo verdadeiro com o tempo, respondeu ele, surpreendendo-se com a própria sinceridade. O casamento começaria como um acordo, sim, mas tenho esperança de que possa se transformar em algo mais. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som das ondas contra o casco do barco. Luísa sentou-se novamente, os olhos fixos no horizonte, processando aquelas palavras inesperadas. Meus pais estão enfrentando dificuldades, disse ela finalmente em voz baixa. Meu pai precisa de uma cirurgia cardíaca que o SUS só vai agendar para daqui a 8 meses. Minha irmã mais nova sonha em fazer faculdade de medicina. Karim ouvia atentamente, sem interromper. Mas não posso... Ela hesitou, buscando as palavras certas. Não posso me entregar a um homem sem amor, por mais dinheiro que ele tenha. Algo na vulnerabilidade daquela confissão tocou Karim profundamente. E se estabelecêssemos condições? Propôs ele. Um casamento inicial de conveniência, sim, mas com respeito mútuo. Sem obrigações físicas, até que surjam sentimentos verdadeiros. Se após um ano qualquer um de nós quiser encerrar o acordo, garantirei que você e sua família fiquem financeiramente seguros. Luísa ergueu os olhos estudando o rosto de Karim, como se tentasse enxergar além da superfície, além do homem de negócios implacável que todos conheciam. Por que eu? Existem tantas mulheres que aceitariam suas condições sem questionar. Talvez seja exatamente por isso, respondeu ele com um leve sorriso. Você questiona, você me desafia e, principalmente, você me faz querer ser uma pessoa melhor. O sol se punha quando o barco retornou ao pier de Paraty. Luísa ainda não havia dado sua resposta, pedindo tempo para pensar. Enquanto caminhavam de volta à pousada, lado a lado, mas em silêncio, ambos sabiam que, independentemente da decisão dela, suas vidas haviam mudado irrevogavelmente naquela tarde. Ao deixá-la na entrada da pousada, Karim segurou suavemente sua mão. Parto amanhã cedo para São Paulo. Deixarei meu contato com você. Pense com calma sobre minha proposta, Luísa. Não estou oferecendo apenas luxo e conforto material. Estou oferecendo a possibilidade de transformarmos juntos a vida de muitas pessoas, incluindo a nossa. Naquela noite, sozinha em seu pequeno quarto nos fundos da pousada, Luísa olhou para o cartão que ele havia deixado, com seu número pessoal anotado à mão. Uma decisão desse porte mudaria tudo. Era loucura considerar tal proposta. No entanto, pela primeira vez em anos, ela se permitiu sonhar com possibilidades que sempre pareceram inalcançáveis. 2 semanas se passaram desde a proposta de Karim.
Luísa continuava sua rotina, entre a escola estadual onde lecionava e os turnos na pousada, mas seus pensamentos permaneciam agitados. Durante as aulas sobre Revolução Industrial, pegou-se divagando sobre as próprias revoluções pessoais. Numa tarde chuvosa de quinta-feira, após dispensar os alunos, Luísa encontrou sua colega Mariana na sala dos professores. Você está estranha há dias. O que está acontecendo? Perguntou Mariana, servindo-se de café. Luísa hesitou antes de responder. Recebi uma proposta de casamento. O café de Mariana quase foi ao chão. Do empresário árabe da pousada, os rumores são verdadeiros, então. Não é o que você está pensando. Luísa tentou explicar, mas até para ela mesma soava absurdo. Ele propôs um acordo inicialmente. Um casamento que beneficiaria a ambos. E desde quando o casamento é negócio? Mariana franziu o senho. Para alguns sempre foi, respondeu Luísa olhando pela janela, as gotas de chuva escorrendo como lágrimas pelo vidro. Minha avó me contou que casou com meu avô sem conhecê-lo. Era comum antigamente. Estamos em 2025, Luísa. E você sempre foi a defensora dos relacionamentos baseados em amor, respeito mútuo. O respeito está lá, interrompeu Luísa. E quanto ao amor, ele disse que poderia surgir com o tempo. Naquela noite, Luísa finalmente criou coragem para visitar seus pais no pequeno sobrado em Guarujá. O pai, com o semblante cansado de quem lutava contra uma doença cardíaca, ainda mantinha o sorriso caloroso de sempre. A mãe, com mais cabelos brancos do que Luísa se lembrava, se desdobrava entre o trabalho como costureira e os cuidados com o marido. A irmã mais nova, Beatriz, estudava incansavelmente para o vestibular de medicina. Durante o jantar simples, Luísa contou sobre a proposta, omitindo apenas a parte sobre ser inicialmente um casamento de conveniência. Um homem rico e estrangeiro se interessou pela nossa Luísa, comentou o pai, com um brilho de orgulho nos olhos. Mas a pergunta é, você gosta dele, filha? A pergunta atingiu Luísa como um raio. Gostava de Karim? Admirava sua inteligência, sua determinação, a forma como tratava as pessoas independentemente de sua posição social. Havia momentos em que seu olhar a fazia sentir algo indefinível. Eu poderia gostar, respondeu sinceramente. Mas tenho medo, pai. Medo de entrar em um mundo tão diferente do nosso. Medo de me perder no processo. A mãe segurou sua mão sobre a mesa. Ninguém se perde quando sabe quem é minha filha. Seu avô dizia que as raízes fortes aguentam qualquer vento. Após o jantar, ao observar o pai tomando seus remédios, a realidade da situação bateu com força. A aposentadoria por invalidez mal cobria os custos dos medicamentos. A cirurgia necessária custaria mais do que a família poderia juntar em anos. No dia seguinte, após uma noite de insônia, Luísa pegou o celular e discou o número que Karim havia deixado. Alô? A voz dele soava formal, talvez por não reconhecer o número. Karim? É a Luísa. Houve um breve silêncio, seguido de um tom visivelmente mais suave. Luísa, eu estava esperando sua ligação. Podemos nos encontrar? Preciso dar minha resposta pessoalmente. 3 horas depois, Luísa esperava nervosamente em um café no centro de São Paulo. Havia pedido o dia de folga na escola e viajado de ônibus até a capital. Quando Karim entrou no estabelecimento, vestindo um terno azul marinho que evidenciava sua postura elegante, várias cabeças se viraram para observá-lo. Obrigado por vir, disse ele, sentando-se à sua frente. Havia uma contenção em seus gestos, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse espantá-la. Eu aceito sua proposta, disse Luísa diretamente, antes que perdesse a coragem. Mas tenho minhas condições. Um sorriso discreto surgiu nos lábios de Karim. Estou ouvindo. Quero continuar lecionando. Não em tempo integral, mas não vou abandonar minha profissão. Quero garantias de que minha família estará protegida financeiramente, independentemente do que aconteça entre nós. Ela respirou fundo antes de continuar. Quero um pré-nupcial que garanta que, caso nos separemos, você não poderá tirar de mim qualquer projeto social ou educacional que eu venha a desenvolver. Karim a observava com uma mistura de surpresa e admiração. Esperava condições relacionadas a joias, casas ou viagens, não a garantias de independência profissional e projetos sociais. Concordo com tudo, respondeu ele. E acrescento mais uma cláusula. Se em 1 ano não houver sentimentos verdadeiros entre nós,
O casamento será dissolvido amigavelmente e você receberá apoio financeiro para recomeçar sua vida como desejar. Selaram o acordo com um aperto de mão formal, como verdadeiros parceiros de negócio. No entanto, quando seus dedos se tocaram, algo indescritível percorreu a espinha de Luísa. Será que estava cometendo o maior erro de sua vida? Ou abrindo a porta para possibilidades jamais imaginadas? A cerimônia foi discreta, no civil, apenas com a presença dos pais de Luísa, sua irmã, e 2 associados de Karim, que serviram como testemunhas. No entanto, as repercussões foram qualquer coisa menos discretas. Em menos de 24 horas, a notícia do casamento entre o bilionário árabe e a professora da rede pública estampava as manchetes de sites de fofoca e até mesmo alguns jornais mais respeitados. Conto de fadas, professora conquista coração do sheik, dizia uma. Casamento relâmpago, interesse ou amor, questionava outra. Ignore isso, aconselhava Karim, enquanto o motorista os conduzia para a mansão dele no Morumbi, após retornarem da lua de mel providencial de uma semana em Fernando de Noronha. A imprensa sempre busca sensacionalismo. Luísa tentava seguir o conselho, mas era impossível não sentir o peso dos olhares curiosos, os sussurros quando passava. Sua vida havia se transformado completamente em apenas um mês. O pequeno apartamento alugado dera lugar a uma suíte maior que a casa inteira de seus pais. O transporte público fora substituído por carros com motorista. Até mesmo suas roupas agora vinham de estilistas renomados, graças a uma personal shopper contratada por Karim. Isso tudo é realmente necessário? Perguntou Luísa ao ver a quantidade de vestidos, sapatos e acessórios que chegaram em sua primeira semana na mansão. Você é agora a senhora Al-Fayed, respondeu Samira, a assistente pessoal de Karim, uma mulher egípcia nos seus 40 anos, de postura elegante e olhos astutos. Haverá eventos, reuniões, jantares. Sua imagem reflete a dele. Naquela noite, sozinha em sua suíte, Karim, fiel à palavra, mantinha seus aposentos separados. Luísa olhou-se no espelho enorme que ocupava uma parede inteira. Os cabelos agora cuidadosamente tratados, a pele hidratada com produtos caríssimos, o vestido de seda que custava mais que seu salário anual como professora. Quem era aquela mulher refletida no espelho? Ainda conseguia reconhecer-se? Por mais que a adaptação à nova vida fosse desafiadora, havia aspectos positivos inegáveis. O pai de Luísa fora operado por um dos melhores cirurgiões cardíacos do país, com todas as despesas pagas por Karim. Sua irmã Beatriz havia sido matriculada em um curso preparatório de elite para o vestibular. E seus pais agora moravam em uma casa confortável comprada em seu nome. Você cumpriu sua parte do acordo com rapidez admirável, comentou Luísa com Karim durante um jantar na mansão, 2 semanas após o casamento. Ele a observou por cima da taça de vinho. Não vejo como um acordo a ser cumprido. É apenas o certo a fazer. Sua família agora é minha família também. A sinceridade nas palavras dele surpreendeu Luísa. Karim tinha momentos de frieza calculista, especialmente quando falava ao telefone em árabe com seus associados no Oriente Médio. Mas havia também momentos de gentileza inesperada, como quando perguntava sobre seu dia de aula, ou quando a consultava sobre decisões relacionadas à casa. Uma nova rotina começou a estabelecer-se. Luísa manteve suas aulas 3 vezes por semana na escola pública, agora chegando em um discreto, porém ainda luxuoso, carro com motorista que esperava pacientemente até o final do turno. As tardes eram ocupadas com aulas de árabe, a pedido de Karim, e cursos de gestão de projetos sociais que ela mesma escolhera. Os jantares eram quase sempre compartilhados, mesmo quando Karim chegava tarde de reuniões. Era o momento em que conversavam sobre o dia, trocavam ideias, conheciam-se um pouco mais. Ele contava sobre negociações, expansões da empresa, desafios culturais que enfrentava. Ela falava sobre seus alunos, os projetos que começava a desenhar para uma futura fundação educacional. Numa dessas noites, enquanto a governanta servia a sobremesa, Karim fez um anúncio. Teremos um jantar importante na sexta-feira. Meus sócios do Kuwait estarão aqui com suas esposas, além de alguns empresários brasileiros influentes. Luísa sentiu um frio na barriga.
Seria seu primeiro evento oficial como esposa de Karim. Devo pedir a Samira que me ajude com as preparações? Na verdade, Karim limpou os lábios com o guardanapo, um gesto elegante e contido. Gostaria que você supervisionasse tudo. O menu, a decoração, o protocolo. Quero que este jantar tenha sua personalidade. O pedido confundiu Luísa. Mas Samira tem muito mais experiência com esses eventos. Eu possivelmente cometeria erros que poderiam prejudicar sua imagem. Não se trata apenas de imagem, respondeu ele, com um olhar que Luísa ainda não conseguia decifrar completamente. Estes homens precisam ver que não me casei com uma boneca decorativa. Casei-me com uma mulher de inteligência e personalidade próprias. Isso lhes dará uma nova perspectiva sobre mim também. Nos dias que antecederam o jantar, Luísa mergulhou em livros sobre etiqueta internacional e cultura árabe. Consultou Samira sobre protocolos específicos, escolheu um menu que misturava delicadamente gastronomia brasileira e árabe, e selecionou uma decoração elegante, mas não ostensiva. Na noite do evento, vestiu-se com um traje longo azul noite, que ressaltava seus olhos verdes, mas mantinha a discrição que havia aprendido ser valorizada na cultura de Karim. Quando desceu as escadas e viu o olhar de admiração dele, algo dentro dela se aqueceu de uma forma inesperada. Você está magnífica, disse ele, beijando-lhe a mão como fizera apenas uma vez, no dia do casamento. O jantar fluiu surpreendentemente bem. Os visitantes kuwaitianos mostraram-se encantados com a hospitalidade brasileira, mesclada a toques árabes. As esposas, inicialmente reservadas, abriram-se quando Luísa demonstrou conhecimento sobre a cultura delas e fez perguntas respeitosas sobre suas vidas. Em determinado momento, quando a conversa girava em torno de educação, Luísa compartilhou suas experiências como professora e seus planos para projetos sociais. O que começou como educação se transformou em uma discussão apaixonada sobre sistemas educacionais comparados e possibilidades de intercâmbio cultural. Sua esposa é uma revelação, Al-Fayed, comentou um dos brasileiros presentes, um empresário do setor tecnológico. Beleza e inteligência em um único pacote. Você é um homem de sorte. Karim, que observava Luísa com atenção durante toda a noite, respondeu sem desviar o olhar dela. A sorte não teve papel nesta escolha. Foi a decisão mais calculada e, ainda assim, a mais surpreendente que já tomei. Mais tarde, quando o último convidado partiu, Karim encontrou Luísa na varanda, contemplando as luzes de São Paulo. Foi um sucesso absoluto, disse ele, parando ao seu lado, respeitando o espaço pessoal que sempre mantinha. Você os impressionou. Isso era o objetivo, não? Parte do nosso acordo. Havia uma ponta de melancolia em sua voz que não passou despercebida por Karim. O que a incomoda, Luísa? Ela hesitou antes de responder. Às vezes me pergunto se estou sendo autêntica, se esta nova versão de mim não é apenas uma personagem criada para servir a um propósito. Karim ficou em silêncio por alguns instantes, como se ponderasse cuidadosamente suas próximas palavras. Sabe o que vi esta noite? Vi a mesma mulher que conheci em Paraty. Apaixonada por educação, respeitosa com diferentes culturas, autêntica em suas opiniões. A diferença é que agora ela tem uma plataforma maior para expressar-se. Ele se aproximou um pouco mais, ainda sem tocá-la. Prometi transformá-la em uma rainha, lembra-se? Mas não esperava descobrir que você já tinha a nobreza de espírito que muitos com sangue real jamais alcançarão. O olhar que trocaram naquele momento continha algo novo, uma intimidade que transcendia o acordo de negócios que haviam estabelecido. Quando Karim finalmente estendeu a mão em um convite silencioso, Luísa aceitou-a sem hesitação. Pela primeira vez desde o casamento, caminharam de mãos dadas em silêncio sob o céu estrelado de São Paulo. 3 meses após o casamento, a vida na mansão do Morumbi havia encontrado certo equilíbrio. Luísa continuava lecionando, agora em um projeto piloto que ela mesma criara em parceria com a Secretaria de Educação, voltado para áreas carentes de São Paulo. Karim mergulhava nos negócios, expandindo sua presença no Brasil para além do setor petrolífero, com investimentos em energias renováveis. A barreira física entre eles permanecia, aposentos separados, gestos contidos em público, mas uma intimidade emocional crescente tornava-se evidente para todos ao redor.
Jantares prolongados com conversas que avançavam madrugada adentro, mensagens trocadas durante o dia, pequenos presentes que revelavam atenção aos gostos e preferências um do outro. Foi nesse contexto que Karim fez o anúncio que mudaria a dinâmica entre eles. "Minha família virá nos visitar", disse ele durante o café da manhã. "Minha mãe, meu irmão mais novo e 2 tias. Ficarão conosco por 2 semanas." Luísa quase engasgou com o suco de laranja. "Sua família? Aqui? Já era hora de conhecerem minha esposa", respondeu ele com naturalidade. "Além disso, minha mãe não viaja para fora do Oriente Médio há anos. É um sinal de quanto ela está curiosa para conhecê-la." Durante os dias que antecederam a chegada dos Al-Fayed, a mansão entrou em frenética preparação. Novos funcionários foram contratados, incluindo um chefe especializado em culinária árabe autêntica. Um andar inteiro foi redesenhado para acomodar os visitantes conforme tradições específicas da família. "Eles sabem sobre a natureza do nosso casamento?", perguntou Luísa, enquanto supervisionava a arrumação dos quartos de hóspedes. Karim hesitou antes de responder. "Minha mãe sabe que nos conhecemos há pouco tempo. Mas não, eles não sabem sobre o acordo inicial. Para minha família, este é um casamento como qualquer outro." "E como devo me comportar? Existem protocolos específicos que devo seguir?" "Seja você mesma, Luísa", respondeu ele, tocando levemente seu braço, um gesto raro que não passou despercebido. "Foi por quem você é que eu..." Ele interrompeu a frase, como se tivesse se aproximado demais de uma verdade que ainda não estava pronto para admitir. No dia da chegada, Luísa estava nervosa como jamais estivera. Vestiu um conjunto elegante, mas conservador, com os cabelos parcialmente cobertos por um lenço de seda, em respeito às tradições. Uma escolha que Samira havia aprovado com um sorriso de aprovação. Quando a comitiva entrou na mansão, a primeira impressão de Luísa foi de deslumbramento. Fátima Al-Fayed, mãe de Karim, era uma mulher imponente apesar da estatura baixa. Aos 60 anos, exibia uma elegância natural, com olhos escuros penetrantes que lembravam os do filho. Vestia-se com sofisticada simplicidade, combinando elementos tradicionais árabes com toques ocidentais. "Então esta é a brasileira que conquistou meu filho", disse ela em árabe, que Luísa entendeu graças às aulas que vinha tendo. Fátima aproximou-se, examinando-a da cabeça aos pés como quem avalia uma obra de arte. "Ela tem olhos interessantes, olhos que falam." As 2 tias, mais conservadoras, mantiveram-se reservadas, trocando comentários em voz baixa. Tariq, o irmão mais novo de Karim, um homem de 30 anos com sorriso fácil e atitude relaxada, tão diferente da formalidade do irmão, foi imediatamente amigável. "Meu irmão sempre foi previsível em tudo, exceto nisso", comentou ele em inglês perfeito, beijando a mão de Luísa. "Casar-se com uma professora brasileira? Ninguém viu isso chegando." O jantar de boas-vindas transcorreu numa atmosfera tensa, mas cordial. Luísa esforçava-se para responder corretamente às perguntas educadas, mas inquisitivas, sobre sua família, educação e como havia conhecido Karim. A mentira ensaiada sobre terem se conhecido em um evento de caridade saiu menos convincente do que esperava. Após o jantar, enquanto os homens conversavam sobre negócios na biblioteca, Luísa foi convidada a juntar-se às mulheres na sala de estar. Foi quando o verdadeiro interrogatório começou. "Meu filho diz que você ainda trabalha", comentou Fátima, enquanto uma funcionária servia chá de menta. "É incomum para uma esposa na nossa família." "A educação é minha paixão", respondeu Luísa com sinceridade. "Karim respeita isso." "Respeito." Fátima repetiu a palavra como se avaliasse seu peso. "Importante em um casamento, mas não mais importante que a tradição e as responsabilidades familiares." Uma das tias, que até então permanecera em silêncio, acrescentou em árabe: "Uma esposa deve dar prioridade a gerar herdeiros, especialmente para o filho mais velho da família." Luísa sentiu o rosto queimar. O tema de filhos sequer havia sido discutido entre ela e Karim. "Nosso casamento ainda é recente", respondeu ela cuidadosamente. "Estamos nos conhecendo melhor primeiro." "Conhecendo?" Fátima ergueu uma sobrancelha. "Um homem e uma mulher se conhecem verdadeiramente apenas depois de terem filhos juntos. É quando as verdadeiras naturezas se revelam." Nos dias seguintes, a tensão apenas aumentou.
Fátima, embora formalmente educada, não fazia questão de esconder seu ceticismo quanto à união. As tias alternavam entre curiosidade cultural sobre o Brasil e comentários sutilmente críticos sobre os costumes libertinos ocidentais. Apenas Tarik parecia genuinamente interessado em conhecer Luísa como pessoa. Numa tarde, enquanto mostrava o jardim da mansão a Tarik, Luísa finalmente encontrou abertura para perguntas mais diretas. Karim sempre foi tão contido? Perguntou ela, enquanto caminhavam entre as flores tropicais que havia mandado plantar. Tarik riu. Meu irmão nasceu com o peso da responsabilidade sobre os ombros. Nosso pai o preparou desde cedo para assumir os negócios da família. Eu tive o luxo de ser o filho mais novo, livre para estudar arte em Paris, viajar pelo mundo. Ele nunca fala sobre a infância, porque para Karim infância foi sinônimo de preparação. Enquanto eu brincava no deserto com os filhos dos funcionários, ele estava aprendendo sobre contratos e negociações. Tarik parou diante de uma jabuticabeira, fascinado com a fruta exótica. Sabe, você é a primeira surpresa real na vida dele. A primeira coisa que nosso pai não planejou. Aquela noite, após um jantar particularmente tenso, onde uma das tias questionou diretamente a capacidade de Luísa de adaptar-se às tradições familiares, Karim entrou na suíte dela sem aviso prévio, algo que jamais havia feito antes. Peço desculpas pelo comportamento da minha família, disse ele visivelmente perturbado. Elas estão testando seus limites. Luísa, que escovava os cabelos diante do espelho, colocou a escova sobre a penteadeira. Elas têm razão em muitas coisas, Karim. Este casamento é uma anomalia para ambas as culturas. E isso o torna menos válido? A pergunta pairou no ar como um desafio. Depende do que consideramos válido, respondeu ela, virando-se para encará-lo. Para sua mãe, um casamento válido produz herdeiros. Para minhas amigas no Brasil, um casamento válido é baseado em amor. Para os advogados, nosso contrato pré-nupcial é o que importa. Então me diga, o que torna nosso casamento válido para você? A pergunta pegou Karim desprevenido. Ele caminhou até a varanda da suíte, observando a noite paulistana por alguns momentos, antes de responder. Quando propus este arranjo, tinha objetivos claros e práticos, começou ele. Mas algo inesperado aconteceu nestes meses. Encontrei em você não apenas uma parceira negocial, mas alguém que me desafia, me faz questionar valores que tomei por certos a vida toda. Ele se virou para encará-la, com uma vulnerabilidade no olhar que Luísa jamais havia visto. Isso não responde sua pergunta diretamente, eu sei, porque ainda estou descobrindo a resposta eu mesmo. Luísa levantou-se, aproximando-se dele na varanda. Sua mãe e suas tias me veem como inadequada, uma ocidental que nunca poderá compreender verdadeiramente suas tradições. E como você me vê, Luísa? A pergunta saiu quase como um sussurro. Vejo um homem dividido entre mundos, respondeu ela, com uma honestidade que surpreendeu a ambos, entre o dever e o desejo, entre quem foi criado para ser e quem talvez queira se tornar. Sem aviso, Karim tomou a mão dela entre as suas. Amanhã é o aniversário da minha mãe. Haverá uma celebração tradicional. Gostaria que você usasse isto. Do bolso, retirou uma caixa de veludo. Dentro, um colar de ouro com detalhes em esmeralda e rubi. Claramente uma peça antiga. Era da minha avó, explicou ele. Dado a ela no dia em que se casou com meu avô, um casamento arranjado que, com o tempo, floresceu em um amor profundo. Minha mãe espera que eu o entregue à mãe do meu primeiro filho. Luísa olhou para a joia, depois para Karim, compreendendo o significado do gesto. Sua mãe não aprovará. Minha mãe precisa entender que algumas tradições podem ser honradas de novas maneiras. Havia uma determinação no tom dele que não admitia contestação. Você não é apenas minha esposa no papel, Luísa. É hora de todos compreenderem isso. Quando ele se foi, deixando a caixa com o colar sobre a penteadeira, Luísa permaneceu na varanda por horas, tentando decifrar o turbilhão de emoções que aquele gesto havia despertado. O que começara como um acordo pragmático ganhava camadas de complexidade que nenhum dos dois havia previsto. O colar de esmeraldas e rubis ao redor do pescoço de Luísa causou o efeito esperado na celebração de aniversário de Fátima. A matriarca da família Al-Fayed observou a joia com olhos arregalados, reconhecendo imediatamente seu significado.
Esta é a peça que deveria ser dada à mãe do seu primogênito, disse ela a Karim em árabe, com voz controlada, mas tensa. Não a uma esposa que ainda não provou seu valor na família. Minha esposa já provou seu valor para mim, respondeu Karim na mesma língua, mantendo a compostura. E a tradição diz que a decisão é do chefe da família. Aquela noite marcou uma mudança definitiva na dinâmica entre Luísa e a família de Karim. Fátima, surpreendentemente, pareceu desenvolver um novo respeito pela brasileira, mesmo que relutante. As tias, seguindo o exemplo da matriarca, suavizaram suas críticas. Apenas Tarik permaneceu o mesmo, comentando com ironia que Luísa deveria ter poderes místicos para provocar tal transformação no irmão. Após a partida da família, que ocorreu com promessas vagas de um futuro reencontro, a mansão pareceu estranhamente vazia. O silêncio que pairava entre Karim e Luísa estava carregado de perguntas não formuladas, de sentimentos não expressos. Foi Luísa quem finalmente quebrou o impasse, numa noite em que encontrou Karim na biblioteca, trabalhando até tarde. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo entre nós, disse ela sem rodeios. Karim ergueu os olhos dos documentos que examinava. E o que exatamente está acontecendo entre nós, Luísa? Algo que não estava no contrato. Ela se aproximou, sentando-se na poltrona em frente à mesa. Quando aceitei sua proposta, imaginei que viveríamos cordialmente, cada um seguindo seu caminho, unidos apenas por interesses mútuos. Mas agora... Karim fechou a pasta de documentos, dando-lhe total atenção. Agora eu sinto que estamos constantemente à beira de algo que nenhum de nós planejou. Um silêncio pesado seguiu-se a essa declaração. Karim levantou-se, caminhando até a janela, as mãos nos bolsos, em um gesto que Luísa reconhecia como sinal de nervosismo, um dos muitos pequenos detalhes que havia aprendido a ler nele ao longo dos meses. Minha família tem uma visão muito específica de casamento, de família, começou ele. Para eles, há papéis claramente definidos, expectativas inegociáveis. Minha mãe já começou a perguntar sobre netos. E o que você respondeu? Que algumas decisões são apenas nossas. Ele se voltou para encará-la. Quando propus este casamento, Luísa, tinha objetivos práticos em mente, mas também tinha esperança. Esperança de que pudéssemos construir algo autêntico com o tempo. E agora? A pergunta saiu quase como um sussurro. Agora descubro que tempo é uma medida imprecisa para sentimentos. Ele se aproximou, ajoelhando-se ao lado da poltrona onde ela estava sentada. Não sei exatamente quando aconteceu, mas em algum momento entre Paraty e hoje, você deixou de ser uma parceira de negócios e tornou-se essencial para mim. O coração de Luísa acelerou. Era a declaração mais próxima de afeto que ele já havia feito. Tenho medo, Karim, confessou ela. Medo de me perder neste mundo que é seu, de acordar um dia e não reconhecer mais a professora de Paraty. É justamente aquela professora que me fascina, respondeu ele, tomando a mão dela entre as suas. Sua força, sua integridade, sua capacidade de permanecer fiel a seus princípios mesmo quando tudo ao redor muda. Nunca pediria que você fosse outra pessoa. Naquela noite, pela primeira vez, Karim não retornou a seus aposentos. Permaneceram na biblioteca, conversando até o amanhecer sobre infância, sonhos, medos e esperanças. Quando o sol nasceu, encontrou-os adormecidos no grande sofá de couro, de mãos dadas como adolescentes, após uma primeira confissão de afeto. Os dias seguintes trouxeram uma nova intimidade. Pequenos gestos de carinho, um toque de mão durante o jantar, um beijo na testa antes de Karim sair para o trabalho, que antes seriam impensáveis tornaram-se parte da rotina. Ainda havia fronteiras não ultrapassadas, mas ambos pareciam caminhar consciente e cuidadosamente na direção de um relacionamento que transcendia o acordo inicial. Numa tarde de domingo, enquanto passeavam pelo Parque Ibirapuera, foram abordados por uma ex-colega de Luísa da época da faculdade. Luísa Mendes, ou devo dizer, senhora Al-Fayed. A mulher sorriu, com curiosidade mal disfarçada nos olhos. Toda a turma de Pedagogia 2018 comenta sobre seu conto de fadas. A professora que conquistou o sheik. Luísa sentiu-se desconfortável com a abordagem, especialmente ao perceber o leve enrijecer de Karim ao seu lado. Fernanda, este é meu marido, Karim. Karim, esta é Fernanda. Estudamos juntas.
Karin foi educadamente cortês, mas Luísa percebeu sua reserva. Então, continuou Fernanda, aparentemente insensível ao desconforto que causava, os rumores são verdadeiros? Foi amor à primeira vista na pousada em Paraty? Todo mundo está morrendo de curiosidade. Antes que Luísa pudesse responder, Karin interveio. Algumas histórias são preciosas demais para serem compartilhadas casualmente, disse ele, com um sorriso educado, mas firme. Tenho certeza que você compreende. O encontro deixou um gosto amargo que persistiu durante o resto do passeio. No caminho de volta para casa, Luísa finalmente expressou o que a incomodava. Para eles, sou a Cinderela que deu o golpe do baú. Para sua família, sou a ocidental inadequada. Às vezes me pergunto se existe algum lugar onde possamos ser apenas Karin e Luísa, sem todas essas projeções. Karin permaneceu em silêncio por alguns instantes antes de responder. Tenho uma propriedade no interior de São Paulo, uma fazenda que comprei há anos como investimento, mas raramente visito. É isolada, pacífica, poderíamos passar alguns dias lá, apenas nós dois. A sugestão surpreendeu Luísa. E seus compromissos de trabalho? Alguns assuntos são mais importantes que negócios, respondeu ele, com uma simplicidade que contrastava com sua habitual devoção ao trabalho. 3 dias depois, estavam na estrada rumo ao interior. A fazenda, localizada próximo a Brotas, revelou-se uma propriedade extensa e belíssima, com um casarão colonial restaurado, riachos, cachoeiras e muito verde. Para surpresa de Luísa, não havia uma legião de funcionários, apenas um casal de caseiros que cuidava da propriedade e se retirou discretamente para sua casa, nos fundos após mostrar as instalações. Sempre imaginei que, não importa onde fosse, você estaria cercado de assistentes, motoristas e seguranças, comentou Luísa, enquanto exploravam os arredores do casarão. Talvez eu também esteja cansado de viver em um aquário, respondeu Karin, com um sorriso diferente do habitual, mais relaxado, quase jovial. Além disso, sei cozinhar. Vai se surpreender. Os dias na fazenda transcorreram em um ritmo completamente diferente da vida na mansão. Acordavam com o cantar dos pássaros, tomavam café da manhã na varanda, caminhavam pela propriedade, nadavam no rio. Karin, de fato, revelou-se um cozinheiro talentoso, preparando pratos árabes que aprendera com a avó. Em uma dessas noites, após um jantar à luz de velas na varanda, ele perguntou a Luísa: se pudéssemos recomeçar sem acordos, sem contratos, sem expectativas externas, o que você gostaria que fôssemos um para o outro? A pergunta, feita sob um céu estrelado como jamais se via em São Paulo, tocou Luísa profundamente. Gostaria que fôssemos parceiros verdadeiros, respondeu ela, após um momento de reflexão. Não apenas no papel ou por conveniência, mas porque escolhemos um ao outro todos os dias. Porque nos respeitamos. Nos admiramos e... Ela hesitou brevemente. Porque nos amamos pelo que somos, não pelo que representamos ou podemos oferecer. Karin estendeu a mão sobre a mesa, tocando o rosto dela com uma ternura que fez Luísa conter a respiração. Então é isso que seremos, disse ele, com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. A partir de hoje, nosso único contrato é este: escolher um ao outro, todos os dias, pelo que somos. Aquela noite, pela primeira vez, não dormiram em quartos separados. O quarto principal da fazenda, com sua ampla cama de madeira maciça e janelas que se abriam para o vale, tornou-se o cenário para uma intimidade que ambos haviam adiado, mas que agora parecia tão natural quanto o nascer do sol que os encontrou, horas depois, adormecidos nos braços um do outro. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café na varanda, o celular de Karin, que permanecera praticamente esquecido durante aqueles dias, tocou insistentemente. Ele atendeu com evidente relutância, a expressão mudando rapidamente para preocupação. O que houve? Perguntou Luísa assim que ele desligou. Problemas na refinaria. Um acidente com um dos equipamentos importados. Precisamos voltar a São Paulo imediatamente. O retorno à realidade foi abrupto como um mergulho em água fria. Na viagem de volta, Luísa observava o perfil tenso de Karin, perguntando-se se aqueles dias na fazenda haviam sido apenas um intervalo, uma fantasia que não sobreviveria ao retorno à vida real. Como se lesse seus pensamentos, Karin alcançou a mão dela sobre o banco do carro.
O que aconteceu entre nós não ficará na fazenda, Luísa. É uma promessa. E apesar de todos os desafios que ainda os aguardavam, Luísa acreditou nele. O retorno a São Paulo trouxe não apenas os problemas na refinaria, mas uma nova realidade para Karim e Luísa. A intimidade conquistada na fazenda agora precisava encontrar espaço em meio a compromissos profissionais, expectativas sociais e a constante vigilância da imprensa. A notícia do acidente na refinaria havia vazado, gerando manchetes alarmistas sobre segurança e meio ambiente. Karim passava dias inteiros em reuniões de crise, chegando em casa tarde da noite, exausto demais para mais que um beijo rápido antes de adormecer. Luísa, por sua vez, mergulhava no projeto social que havia finalmente saído do papel. A Fundação Novos Caminhos, financiada pelo dinheiro que Karim havia prometido no acordo inicial, começava a tomar forma em um bairro da periferia de São Paulo. Um centro educacional para crianças carentes durante o dia e escola profissionalizante para jovens e adultos à noite. Em uma manhã de segunda-feira, enquanto tomava café sozinha, Karim havia saído antes do amanhecer para uma videoconferência com investidores do Kuwait. Samira entrou na sala de jantar com expressão preocupada. Senhora, acho que deveria ver isso. Estendeu um tablet com a primeira página de um portal de notícias. A manchete fez o sangue de Luísa gelar. O conto de fadas era negócio, casamento de bilionário árabe e professora foi arranjo financeiro. A reportagem, assinada por um jornalista conhecido por seus métodos invasivos, detalhava com precisão assustadora os termos do acordo inicial entre Karim e Luísa. Citava fontes anônimas próximas ao casal e apresentava até mesmo o valor aproximado que Karim havia investido na família dela e nos projetos sociais, como parte do pagamento pelo casamento. Como isso vazou? Murmurou Luísa, sentindo náuseas. O Sr. Al-Fayed já foi informado, respondeu Samira. Está retornando imediatamente para casa. Quando Karim chegou, 1 hora depois, encontrou Luísa na biblioteca, ainda tentando processar o impacto da notícia. Já identifiquei a fonte do vazamento, disse ele assim que entrou. Havia uma frieza controlada em sua voz que Luísa não ouvia desde os primeiros dias de seu relacionamento. Foi Fernanda, sua ex-colega de faculdade. Aparentemente, ela trabalha part-time para este jornalista há anos. Mas como ela soube dos detalhes? Ninguém além de nós dois conhecia os termos exatos. Ela não soube. Juntou fragmentos de informações, fofocas, fez suposições que por acaso estavam corretas. O jornalista fez o resto, usando métodos que provavelmente incluíram acesso ilegal aos registros do hospital onde seu pai foi operado e aos documentos da sua irmã na universidade. Karim sentou-se pesadamente na poltrona em frente a ela, esfregando o rosto com as mãos em um gesto de cansaço profundo. Já acionei nossos advogados. Processar não apagará a notícia, mas enviará uma mensagem, continuou ele. A questão agora é como isso afeta nós dois. O que quer dizer? Luísa, talvez seja a hora de sermos honestos, não apenas um com o outro, mas com o mundo. Sim, nosso casamento começou como um acordo, mas o que temos agora continua sendo um contrato aos olhos de todos. Interrompeu ela com a voz embargada pela emoção contida. Para meus colegas, para seus sócios, para o mundo, serei sempre a oportunista que se vendeu, e você o estrangeiro que comprou o que queria. Ela levantou-se caminhando até a janela. O pior é que há verdade nisso, não há? Eu aceitei o acordo. Aceitei trocar minha vida pela segurança da minha família. E eu propus o acordo, respondeu Karim, aproximando-se por trás dela. Propus porque era a solução mais prática para meus objetivos. Nenhum de nós imaginava que encontraria muito mais que um acordo. Ele virou-a delicadamente para encará-lo. O que temos agora, Luísa, é real, e não permitirei que um jornalista sensacionalista defina nossa história. Os dias seguintes foram um turbilhão. Luísa pediu licença temporária da escola, incapaz de enfrentar os olhares e cochichos. A fundação também estava sob escrutínio, com doadores questionando as intenções por trás do projeto. Até mesmo os pais de Luísa foram assediados por repórteres em sua nova casa, levando Karim a contratar segurança privada para protegê-los. Em meio ao caos, uma proposta inesperada surgiu de uma fonte improvável. Fátima Al-Fayed telefonou da Arábia Saudita. Meu filho,
disse ela a Karim durante uma ligação noturna. Tragam a tempestade para nosso deserto. Aqui longe dos abutres ocidentais, vocês terão espaço para respirar. O convite da sogra surpreendeu Luísa. Sua mãe realmente quer que eu vá para lá? A mesma mulher que questionou minha adequação como esposa? Minha mãe é complexa, mas leal à família acima de tudo, respondeu Karim. E você, queira ela admitir ou não, é família agora. A decisão de aceitar o convite não foi fácil. Significava que Luísa deixaria para trás a escola, a recém-inaugurada fundação, seus pais, ainda que temporariamente, mas também oferecia uma oportunidade de conhecer o mundo de Karim, de compreender suas raízes. Serão apenas alguns meses, assegurou Karim, até que as águas se acalmem aqui. A fundação está em boas mãos com seu amigo Carlos na coordenação, e seus pais podem nos visitar quando quiserem. Na véspera da partida, Luísa foi até a Fundação Novos Caminhos para uma última visita. O centro educacional, com suas paredes coloridas com murais feitos pelos próprios alunos, salas equipadas com tecnologia moderna e biblioteca abastecida, era a materialização de um sonho. No pátio, encontrou um grupo de crianças brincando sob a supervisão de educadores. Entre elas, reconheceu Pedro, um menino de 10 anos que havia sido um de seus primeiros alunos na rede pública. Professora Luísa, exclamou ele, correndo em sua direção. A senhora vai mesmo embora? Apenas por um tempo, Pedro, respondeu ela, abaixando-se para ficar na altura do garoto. Mas a fundação continuará funcionando e voltarei para ver como você está progredindo. O menino a observou com a sabedoria que algumas crianças parecem possuir naturalmente. Minha mãe diz que seu marido comprou você, mas eu disse a ela que ninguém compra a professora Luísa. A senhora é como aqueles livros especiais da biblioteca que não podem ser emprestados, só consultados no local. A analogia inocente trouxe lágrimas aos olhos de Luísa. Seu marido não me comprou, Pedro. Ele apenas ajudou a virar uma página importante na minha história. Naquela noite, ao retornar à mansão para os últimos preparativos da viagem, Luísa encontrou Karim no escritório, em uma videoconferência tensa com advogados. Acenou discretamente para não interromper e dirigiu-se ao quarto que agora compartilhavam. Sobre a cama, encontrou uma caixa de presente com seu nome. Dentro, um livro antigo de poesia árabe com tradução para o português e uma carta escrita à mão por Karim. Luísa, quando nos conhecemos em Paraty, falei sobre a lição de meu pai, que valor e preço são coisas distintas. O que não disse é que passei a vida confundindo os dois conceitos até conhecer você. Nosso início foi baseado em um acordo com termos claros, mas o que construímos desde então não tem preço, tem valor. Valor que nenhum jornalista, nenhuma manchete pode diminuir. Amanhã partiremos para minha terra natal, não para fugir, mas para que você conheça a outra metade da minha história, assim como conheci a sua. E quando retornarmos, será para escrever novos capítulos juntos, em nossos próprios termos. Com amor, palavra que nunca imaginei escrever tão facilmente, Karim. As lágrimas que Luísa havia contido o dia todo finalmente encontraram vazão. Era a primeira vez que Karim usava a palavra amor, e havia escolhido fazê-lo por escrito, na língua dela, em um momento de vulnerabilidade compartilhada. Quando ele finalmente entrou no quarto, encontrou-a ainda segurando a carta, o livro de poesia aberto ao seu lado. Não sou bom com palavras espontâneas, disse ele, sentando-se ao lado dela na cama. Meu pai considerava sentimentalismo uma fraqueza nos negócios. Seu pai estava errado, respondeu ela, segurando a mão dele. A capacidade de sentir profundamente não é fraqueza, é a maior força que existe. Naquela noite, enquanto a tempestade midiática continuava a rugir lá fora, eles encontraram refúgio um no outro. As barreiras que ainda persistiam entre eles, culturais, sociais, emocionais, pareciam finalmente ceder diante da única verdade que importava. O que começara como um acordo de conveniência havia se transformado em uma escolha consciente de amor. O calor seco do deserto saudita atingiu Luísa como uma onda física quando desceram do avião particular em Riad. Acostumada à umidade brasileira, a aridez quase sufocante parecia um novo mundo. Respire devagar,
aconselhou Karim, segurando seu braço enquanto caminhavam pelo terminal VIP do aeroporto. Seu corpo se adaptará em alguns dias. A mansão da família Al-Fayed ficava nos arredores da capital, uma propriedade imponente protegida por altos muros e portões ornamentados. Diferente da casa moderna em São Paulo, esta construção mesclava a arquitetura tradicional árabe com luxo contemporâneo. Pátios internos com fontes ofereciam frescor em meio ao calor, enquanto tapetes persas, móveis antigos e arte islâmica criavam uma atmosfera de elegância atemporal. Fátima os recebeu no pátio central, vestida tradicionalmente, mas com uma postura menos rígida que Luísa recordava. "Bem-vinda à casa de sua família por parte de casamento", disse ela em árabe, para surpresa de Luísa. O estudo intensivo do idioma nos últimos meses finalmente dava frutos, permitindo-lhe compreender e responder com crescente fluência. "Obrigada por me receber em sua casa", respondeu Luísa, também em árabe. "É uma honra conhecer o lugar onde Karim cresceu." Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios de Fátima, um reconhecimento silencioso do esforço da nora para adaptar-se. Os primeiros dias na Arábia Saudita foram de adaptação não apenas ao clima, mas aos ritmos e costumes locais. As refeições eram servidas em horários diferentes, as preces marcavam intervalos no dia, e o próprio conceito de privacidade parecia distinto. A mansão era constantemente visitada por membros estendidos da família, amigos de longa data e associados de negócios, todos curiosos para conhecer a brasileira que havia conquistado o herdeiro dos Al-Fayed. Luísa observava com fascínio como Karim se transformava sutilmente naquele ambiente. Havia uma fluência em seus gestos, uma cadência diferente em sua fala quando conversava em árabe com familiares. Era como se uma parte dele, mantida adormecida no Brasil, desabrochasse naturalmente em seu habitat original. Uma tarde, enquanto passeavam pelos jardins internos da mansão, Luísa expressou essa observação. "Você parece diferente aqui, mas completo, de certa forma." Karim considerou a observação por um momento. "Talvez seja porque aqui não preciso traduzir constantemente, não apenas palavras, mas contextos, referências, valores. É como finalmente poder respirar sem pensar no ato de respirar. Isso me faz questionar se você algum dia se sentirá verdadeiramente em casa no Brasil", comentou ela com uma ponta de preocupação na voz. "Lar não é necessariamente um lugar, Luísa", respondeu ele, entrelaçando seus dedos aos dela. "Para muitos na minha cultura, que descendem de nômades do deserto, lar é onde estão as pessoas que amamos. Meu avô costumava dizer que uma tenda com a pessoa certa vale mais que um palácio vazio." À medida que as semanas passavam, Luísa estabelecia uma rotina própria. Pela manhã explorava a cultura local, visitas a museus, aulas de culinária tradicional, leituras sobre história islâmica. À tarde, usava a tecnologia para manter-se conectada ao Brasil, participando remotamente de reuniões da Fundação e trocando e-mails com Carlos sobre o andamento dos projetos. Para sua surpresa, Fátima começou a demonstrar interesse genuíno por seu trabalho educacional. "Na nossa tradição, conhecimento é considerado o maior tesouro", comentou a matriarca enquanto tomavam chá uma tarde. Quando o profeta foi questionado sobre qual seria a maior virtude, ele respondeu: "O conhecimento." "No Brasil temos um ditado: quem tem conhecimento não passa necessidade", respondeu Luísa. Mas, infelizmente, para muitas crianças, o acesso a esse conhecimento é limitado por circunstâncias sociais e econômicas. Aquela conversa marcou o início de um diálogo surpreendentemente produtivo. Fátima, educada na Europa e com experiência em iniciativas filantrópicas no Oriente Médio, oferecia perspectivas valiosas. Luísa, por sua vez, compartilhava abordagens pedagógicas desenvolvidas para realidades desafiadoras no Brasil. "Você deveria considerar expandir sua fundação para outras regiões", sugeriu Fátima certo dia. "Com os recursos da família Al-Fayed, poderíamos estabelecer centros educacionais em comunidades carentes de vários países." O uso do pronome "poderíamos" não passou despercebido por Luísa. Era a primeira vez que Fátima sinalizava uma aceitação real de sua presença na família, não apenas como esposa de Karim, mas como parceira em um legado conjunto.
Em uma noite especialmente quente, quando completavam 2 meses na Arábia Saudita, Karim surpreendeu Luísa com um passeio ao deserto. Acompanhados apenas por um guia de confiança da família, acamparam sob as estrelas em uma experiência que ele descreveu como retornar às raízes. Meu avô insistia em trazer-me aqui algumas vezes por ano, contou Karim enquanto observavam o céu estrelado após um jantar simples preparado no fogo. Dizia que quem esquece de onde veio não sabe para onde vai. Envoltos pelo silêncio majestoso do deserto, com apenas o crepitar ocasional da fogueira como companhia, Karim compartilhou histórias de infância que nunca havia mencionado. As disputas com o irmão, os raros momentos de brincadeira, a severidade do pai que constantemente o lembrava de suas responsabilidades como primogênito. Compreendo agora por que você sempre parecia tão controlado, tão contido, comentou Luísa, recostada contra ele sob as mantas. Foi ensinado a nunca mostrar vulnerabilidade. E você foi a primeira pessoa para quem quis mostrá-la, respondeu ele, acariciando seus cabelos. A primeira pessoa com quem senti que poderia ser imperfeito sem ser julgado como inadequado. Na manhã seguinte, enquanto observavam o nascer do sol pintar o deserto de dourado, Karim fez uma proposta que pegou Luísa de surpresa. Quero lhe dar algo que nunca ofereci antes, uma escolha completamente livre. Ela olhou para ele, intrigada. Nossa vida tem sido uma série de adaptações, continuou ele. Você adaptando-se ao meu mundo, eu tentando compreender o seu. Mas nunca paramos para perguntar, onde realmente queremos construir nossa vida juntos? O que está sugerindo exatamente? Podemos permanecer na Arábia Saudita, onde tenho raízes e conexões. Podemos retornar ao Brasil, onde sua família e seus projetos estão. Ou podemos escolher um terceiro caminho, um lugar novo para ambos, sem o peso das expectativas de nenhuma de nossas culturas. A proposta era libertadora e assustadora ao mesmo tempo. Por dias, Luísa refletiu sobre as possibilidades, conversando longamente com Karim sobre prós e contras de cada opção. Na véspera do que seria sua partida de volta ao Brasil, agora transformada em uma decisão pendente, Fátima chamou Luísa para uma conversa privada em seus aposentos, algo que jamais havia acontecido antes. Meu filho me contou sobre o dilema de vocês, disse a matriarca, servindo pessoalmente o chá para Luísa, um gesto de intimidade significativo na cultura local. Permita que uma mulher que já viveu mais compartilhe uma percepção. Luísa assentiu, respeitosamente. Quando conheci meu marido, pai de Karim, éramos estranhos unidos por um arranjo familiar. Assim como vocês, nosso casamento começou como uma transação. Ele era um homem duro, implacável nos negócios e, inicialmente, distante como marido. Fátima tocou inconscientemente o mesmo colar de rubis e esmeraldas que Karim havia dado a Luísa. Mas, com o tempo, construímos algo que transcendeu o acordo inicial. Não foi fácil. Houve momentos em que pensei que jamais encontraria felicidade genuína. Até que compreendi uma verdade fundamental. Lar não é onde nascemos nem onde somos esperados. Lar é onde decidimos plantar nossas raízes juntos. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Luísa. Vejo em você algo que reconheci em mim mesma há muitos anos. A coragem de redefinir seu próprio destino. Meu conselho? Não escolham entre seus mundos. Criem um novo. Aquela noite, durante um jantar privado na varanda do quarto, Luísa compartilhou com Karim a conversa com sua mãe e a decisão que havia tomado. Sua mãe tem razão. Não precisamos escolher entre o deserto e o mar. Podemos ter ambos. Karim aguardou, paciente, enquanto ela elaborava. Quero que retornemos ao Brasil, mas não apenas para voltar ao que deixamos para trás. Quero expandir a fundação, com projetos também aqui no Oriente Médio. Quero que nossa casa seja um ponto de encontro entre culturas, não uma fortaleza isolada. E quero... Ela hesitou brevemente, reunindo coragem para expressar o que havia decidido. Quero começar nossa própria família, filhos que compreenderão o valor de suas múltiplas raízes, que saberão navegar entre mundos como nós aprendemos a fazer. O sorriso de Karim iluminou-se gradualmente, refletindo a emoção que raramente demonstrava tão abertamente. Quando conhecemos filhos de culturas diferentes, trabalhamos pelo mundo, citou ele em árabe. Um provérbio local que minha avó repetia. O retorno ao Brasil, um mês depois,
foi marcado por uma transformação sutil, mas significativa. A mansão do Morumbi, antes decorada exclusivamente com elementos ocidentais, agora incorporava peças trazidas da Arábia Saudita. Os jantares frequentemente incluíam pratos tradicionais árabes, preparados por um chefe contratado especialmente para isso. E as noites frequentemente terminavam com Karim lendo poesia árabe para Luísa, traduzindo os versos mais complexos que ela ainda não dominava. A imprensa, que inicialmente havia feito um festim com o suposto casamento de negócios, agora era mantida a uma distância respeitosa por uma equipe de relações públicas profissional. As aparições públicas do casal eram cuidadosamente selecionadas, priorizando eventos relacionados à educação e filantropia. A Fundação Novos Caminhos expandiu-se para 3 unidades adicionais em diferentes regiões do Brasil. E, seguindo a sugestão de Fátima, planos para uma unidade piloto em Riad começavam a tomar forma, com foco na educação de meninas de comunidades desfavorecidas. Em uma tarde de domingo, 6 meses após o retorno, Luísa e Karim visitavam a primeira unidade da Fundação, agora totalmente estabelecida e funcionando a plena capacidade. Enquanto caminhavam pelos corredores observando aulas de arte, música e tecnologia, encontraram Pedro, o menino que havia comparado Luísa a um livro especial da biblioteca. "Professora Luísa, senhor Karim!", exclamou ele, correndo em sua direção. "A senhora voltou de verdade. Prometi que voltaria, não foi?", sorriu Luísa, notando como o garoto havia crescido nesses meses. "Agora estou aprendendo árabe nas aulas de idiomas", anunciou Pedro, orgulhoso. "Quero visitar o deserto um dia." "E tenho certeza que conseguirá", respondeu Karim, surpreendendo Luísa ao abaixar-se para ficar na altura do menino, um gesto que jamais teria feito meses antes. "O mundo é muito maior que o lugar onde nascemos." Ao saírem da fundação, caminhando de mãos dadas sob o sol de fim de tarde, Luísa parou subitamente, virando-se para encarar Karim. "Tenho algo para lhe contar", disse ela, com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. "Algo que fará nossa família crescer mais cedo do que imaginávamos." Os olhos de Karim se arregalaram em compreensão, enchendo-se de uma emoção raramente vista naquele homem normalmente tão contido. "Você tem certeza?", perguntou ele, a voz trêmula. "Absoluta. Confirmei com o médico ontem." Ali, no meio da calçada, diante de uma escola que representava o início de sua jornada juntos, Karim abraçou Luísa, como se ela fosse a mais preciosa das joias. O homem que uma vez propusera um casamento de conveniência, agora se rendia completamente à inconveniência maravilhosa de amar além de acordos, contratos e expectativas. "Parece que nosso acordo inicial terá uma cláusula adicional inesperada", brincou ele, ainda segurando-a próximo. "Não", respondeu Luísa, segurando o rosto dele entre as mãos. "Este não é mais um acordo. É uma escolha. Nossa escolha." O sol se punha sobre São Paulo quando retornaram para casa. Não mais uma mansão impessoal, mas um verdadeiro lar onde o deserto e o mar finalmente se encontravam em harmonia.